Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon. Capítulo 37. Axel tinha uma expressão atordoada no rosto. Esta é uma palavra que ele não tinha ouvido antes. Axel só assistiu às primeiras temporadas do anime e jogou os primeiros jogos. Portanto, pode haver muita coisa que ele não sabia. Ele tinha ouvido falar de coisas grandes como Mega Pedra, Movimento Z e outras coisas, mas não de todas as coisas. Então ele não sabia sobre energia infinita. Vendo tal expressão em seu rosto, Mark sorriu ainda mais e disse: antes de dizer qualquer coisa sobre isso, por que não vamos para algum lugar tranquilo? Há muitas coisas que tenho que te ensinar. E obrigado, Peter, você agora estão dispensados, dizendo que os dois foram para algum lugar tranquilo na floresta. Não foi difícil encontrar um lugar assim aqui. Havia uma mesa retangular com cadeiras perto da árvore. Uma pequena cabana de madeira podia ser vista. Esta é minha casa de fazenda pessoal. É pequena, eu sei, mas é para onde vou quando quero ficar sozinho. Fique à vontade, irei com um chá de mel. Dizendo que o Elder Mark entrou na cabana. Axel sentou em uma das cadeiras e soltou todos os seus pokémons. Nidoran, Shedinja, Veedo, Gogoat e Charmander. Todos cumprimentaram Axel e começaram a fazer suas próprias coisas. Gogoat estava apenas dormindo e cuidando da própria vida. Veedo estava curioso sobre toda a floresta e perambulava por ela. Nidoran e Shedinja tornaram-se bastante próximos agora. Eles começaram a conversar e às vezes treinavam juntos também. Charmander era o mesmo garoto travesso. Axel não se importava com Charmander, porque leva 3 meses para um Pokémon sair da fase de bebê, e Charmander tinha 1,5 mês. Shedinja tornou-se uma espécie de líder do grupo. Foi um dos mais fortes do grupo e parecia bastante sábio. Axel podia ver Shedinja dando um sermão em Charmander, mas não sabia o que estava dizendo. Enquanto olhava para seu Pokémon, Mark chegou com uma bandeja cheia de 2 xícaras de chá e alguns biscoitos. Sirva-se, meu primeiro estranho. Bem, é assim que os jovens treinadores têm chamado você ultimamente. Então meu envolvimento na família já está espalhado em, pensou Axel. Então, disse Axel. Sim, perguntou Mark. Você ia me contar algo sobre energia infinita, disse Axel. Oh, sim, eu só estava brincando com você, hahaha. Que cara estranho, pensou Axel. Antes de dizer qualquer coisa sobre energia infinita, deixe-me responder a pergunta anterior que me fiz. Rosnado diminuiria o ataque em um estágio, mas Scizor não foi afetado. Se você olhar de perto, certos ataques melhoram ou diminuem certas estatísticas. Esses são chamados de movimento de status. Assim como a barreira pode aumentar a defesa, a confiança diminui muito mais o ataque do oponente. Esses ataques, embora invisíveis, atacariam certas partes do corpo do Pokémon, causando o efeito desejado. Se pudéssemos encontrar esses pontos fracos e capitalizá-los, então o Pokémon poderia ser capaz de se defender contra tal ataque. Essa foi a razão pela qual Scizor conseguiu defender o Rosnado, mesmo que Venusaur fosse um Pokémon de classificação mais alta. Não me interpretem mal, se um Pokémon for poderoso, então ele poderia defender esses ataques sem problemas, mas se usarmos esses métodos, acredito que o resultado seria extremamente positivo, acrescentou Mark. Além disso, você também notou que o Rosnado do Venusaur era muito poderoso? Perguntou Mark. Axel assentiu com a cabeça. Ele não sabia o quão poderoso um Pokémon elemental completo poderia ser, mas aquele Rosnado era poderoso. Como os movimentos de status melhoram ou diminuem certas estatísticas, acreditamos que se os movimentos de status forem treinados ao máximo, eles evoluiriam para um tipo psíquico, disse Mark. O quê? Tem certeza? Então aquele Rosnado foi um movimento do tipo psíquico? Perguntou Axel. Se isso fosse verdade, mudaria muita coisa no mundo Pokémon. É esse o segredo que a família Venu esconde? Pensou Axel. Se um tipo pudesse ser transformado em outro tipo, isso é uma questão enorme, pensou Axel. Claro que não, mas é nisso que acredito. Esta é a pesquisa em que estou trabalhando atualmente, disse Peter. Oh, Axel disse com uma voz decepcionada. Esse suspense com o segredo da família Venu o estava matando agora. Ah, não desanime. Por que eu não te conto o segredo da família Venu então? Disse Mark tomando um gole de chá. Ele falava como se fosse dar doces para todo mundo. Exceto Peter, ninguém da família Venu parecia legal com Axel. Tudo bem, vamos falar sério. O motivo pelo qual eu queria falar com você era para realmente contar os segredos da família Venu. Isso foi decidido na reunião dos mais velhos e do líder, disse Mark. Respirando fundo, Mark continuou. Você sabe sobre a verdadeira origem do mundo Pokémon? Você sabe sobre a relação entre um mestre Pokémon e Arceus? Existem muitos segredos que foram removidos das páginas de história. Essas verdades são conhecidas apenas pelos campeões e pelo mestre Pokémon. No entanto, a verdade foi mantida em segredo de outras pessoas. Há cerca de 700 anos, o campeão da região de Kanto era da família Venu. A verdade sobre o mundo, sobre a energia infinita, foi compartilhada pelo campeão a família Venu. Este é o nosso segredo que o mundo ainda não conhece. Então, isso significa que você sabe a verdade sobre o mestre Pokémon e Arceus? E todas as outras perguntas? Perguntou Axel. Claro que não, disse Mark. Axel ficou novamente desapontado ao ouvir isso.
Ele realmente queria saber a resposta. Ele sentiu que saberia a verdade sobre si mesmo e sua reencarnação se descobrisse. A verdade revelada aos campeões é menos comparada à verdade revelada ao mestre Pokémon. Além disso, já se passaram 700 anos, então algumas das verdades foram descartadas. No entanto, temos conhecimento sobre a energia infinita e como ela se originou há 3.000 anos, durante a Guerra Kalos-Galar. Agora deixe-me contar sobre a Guerra Kalos-Galar. Capítulo 38. O Kalos-Galar ocorreu há cerca de 3.000 anos. Os detalhes da guerra foram removidos da história, mas devido ao nosso campeão, temos conhecimento detalhado sobre ela. Parte D. No entanto, logo entrou em colapso devido a razões desconhecidas. Devido à natureza precipitada da sua queda, as duas regiões discordaram sobre quem governaria a área que compunha Kalos e Galar. Como tal, as duas regiões rapidamente criaram seus próprios impérios e entraram em batalha. Disse Mark. Axel ficou em silêncio ao ouvir sua história. Mark então continuou. Esse longo conflito se prolongou e muitas vidas foram perdidas. As pessoas tratavam Pokémon com poderes especiais como meras ferramentas em seu conflito, então reuniram muitos Pokémon, incluindo Pokémon com poderes únicos. A batalha durou mais de 3 anos, mas não acabou. Para sair vitorioso, os soldados acreditavam que precisavam de Pokémon ainda mais poderosos. É aí que entra o rei da região de Kalos, Aze. Aze tinha uma Floette que ele amava muito. Foi o Pokémon que ele recebeu de sua falecida mãe, mas foi tirado dele à força pelos soldados e tornou-se apenas mais um sacrifício na guerra. Aze recebeu o corpo de seu amado Pokémon algum tempo depois, e devido a uma dor indescritível, ele decidiu acabar com esta guerra. Seu amor por Floette era tanto que ele queria revivê-lo. Então ele fez uma arma definitiva. Ninguém sabe como a arma definitiva foi criada. Dizia-se que a arma definitiva era a arma a ser usada pelos seres supremos. A arma tem o poder de armazenar a energia infinita. A energia infinita é a bioenergia dos Pokémon e dos humanos também. Está mais presente nos Pokémons, por isso os Pokémon são mais poderosos e podem fazer coisas mágicas. E Aze fez exatamente isso. Ele usou a arma definitiva, matou milhões de Pokémons e humanos, destruiu ambos os lados do conflito e encerrou a guerra. E com essa quantidade de energia, ele reviveu seu Pokémon Floette. Mas sua Floette, enojada com o fato de a máquina ser alimentada pela energia vital de outros Pokémon, o deixou. Mas algo aconteceu. Devido ao uso da energia infinita, Aze e Floette ganharam a imortalidade. Eles nunca poderiam morrer. Agora, tudo estava chegando ao seu devido lugar para Axel. Ele não sabia toda a verdade sobre Arceus, mestre Pokémon, ou a origem deste mundo, mas agora sabia porque esta informação está escondida. Se o conhecimento disto vier à tona, o mundo ficará devastado. A ganância dos humanos não é algo que possa ser contido. Mas Mark não havia terminado. Aze desapareceu depois disso, ninguém sabe para onde ele foi. Mas sabemos que seu irmão mais novo desejava reivindicar Kalos por sua própria ganância. Depois que Aze terminou a guerra com a arma definitiva, seu irmão percebeu o erro de seus métodos e procurou para reparar suas ações. Ele enterrou a arma definitiva em um lugar seguro e desconhecido e disse a seus filhos para nunca mais usá-la, pois era a arma dos seres supremos. Houve um silêncio rígido quando a conversa terminou. Mark quebrou o silêncio, mas é claro, esse não é o fim da história. Acreditamos que empresas como a corporação Devon e a Silphco fizeram extensas pesquisas sobre energia infinita, mas a história disso é um pouco complicada. Devon e Silph não obteve tal poder ao descobrir a arma definitiva, foi devido à influência de Unknown e Ho. Como Unknown e Ho entram nisso? Perguntou Axel. Bem, garoto, a invenção das Pokébolas é uma descoberta recente e não faz muito tempo. Todos acreditam que Devon e Silph inventaram a Pokébola, mas eles estão errados. Cerca de 150 anos atrás, em uma pequena cidade chamada Cidade Ecrutiak, havia uma torre cineira que foi queimada e 3 Pokémons morreram naquela torre naquele dia. Mas Ho, um dos Pokémon lendários, avançou e reviveu esses Pokémons como as 3 bestas lendárias, Suicune, Entei e Raikou. Isso não é segredo, como muitos de nós que pesquisamos sobre o assunto sabemos. Mas Ho fez a mesma coisa que a arma definitiva fez, reviveu os mortos. Como foi capaz de fazer isso? Não se sabe muito sobre o poder de Ho, mas sabemos que ele poderia reviver os mortos. Acreditamos que Ho tem o poder de controlar essa energia infinita e fez isso com a ajuda de Unknown. Mas como Unknown entra nisso? Não sabemos muito sobre isso, exceto pelos livros e algumas estátuas sobre isso, perguntou Axel. Ruínas de Alpha é chamada de Casa de Unknown, pois há muitas gravuras e estátuas de Unknown nela. Mas há uma gravura específica das ruínas de Alpha, exceto Unknown, que é de Ho. Nós apenas que Arceus criou o universo Pokémon com a ajuda de Unknown, então poderíamos dizer que o Unknown tem o poder de criação ou ajuda na criação. Então acreditamos que Ho reviveu os Pokémons com a ajuda de Unknown. Mas como isso se conecta com Devon e Silph.co? Axel perguntou confuso. Estou chegando a esse ponto, meu garoto, caramba. Você está realmente impaciente. Há um velho chamado Kurt que sai da cidade de Azalea, na região de Johto, e proclama que poderia fazer Pokébolas com a ajuda de uma fruta chamada apricórnio. Disse Marcos. Apricórnio, sim, apricor. Além disso, ele diz que sua família faz Pokébolas há gerações. Mas aqui está o que fica interessante. Ruínas de Alpha estão localizadas perto da cidade de Azalea. Oh, então você quis dizer isso? Os ancestrais do velho Kurt pegaram a ajuda de Ho e Unknown, ganharam o poder da energia infinita e fizeram as Pokébolas. Mas eu pensei que a energia infinita ajuda a reviver os mortos, não fazendo Pokébolas, disse Axel. Então, deixe-me perguntar uma coisa. O que você acha que acontece com a energia que foi dispersada? Depois daquele Venusaur, usou aquele rosnado. O que você acha que acontecerá com o poder liberado após o ataque? Perguntou Mark em um tom curioso.
Bem, a energia nunca é destruída. Ela muda de uma forma para outra, disse Axel por ser a coisa mais natural de se dizer. Sim, está certo, eu acredito. Quero dizer que sei que a energia muda de uma forma para outra, disse Mark. Então ele colocou a mão sob o queixo, pensou e disse, mas como você sabe disso? A energia não é destruída e muda de uma forma para outra? É algo que pesquisei durante muito tempo e depois cheguei à conclusão de que é verdade. Mas como você sabe disso? Perguntou Mark e então Axel percebeu que havia cometido um erro horrível. Capítulo 39 e 40. Isto foi dito por uma das figuras mais importantes da história da Terra, Albert Einstein. Esta era a teoria básica que ele aprendeu na escola, mas o que ele não conseguiu perceber foi que Albert Einstein era o cientista do planeta Terra, não do mundo Pokémon. Por se tratar de uma teoria básica, Axel nunca pensou que isso não tivesse sido descoberto no mundo Pokémon. Bem, veja bem, quando o gelo é aquecido, ele se transforma em água. E se a água também for aquecida, ela se transforma em vapor. O vapor sobe para o céu, vira nuvens e, por fim, chove com água. Assim completando o ciclo. Eu apenas pensei que já que isso poderia acontecer com a água, o gelo, o vapor e as nuvens, por que não seria possível com a energia infinita e todos os tipos de energia? Disse Axel, tentando deixar seu ponto claro. Mas Axel podia ver um rosto surpreso em Mark novamente. Oh merda, ele pensou. Vapor se transforma em nuvens? De onde você tirou isso? Você pode provar? Mark começou a fazer diversas perguntas para Axel. Sim, era disso que Axel tinha medo. Esses idiotas do mundo Pokémon nem sabem sobre o ciclo da água que aprenderam na escola. Axel estava pensando muito em como sair dessa situação agora. Sim, está certo. A razão pela qual eu sei disso é porque eu mesmo testei. Você sabe que minha subprofissão é pesquisador assistente. Eu chamo esse fenômeno de ciclo da água. Depois de pensar sobre o ciclo da água, fiquei pensando se isso seria possível para quaisquer outras energias. Parece que sua pesquisa e a minha são bastante semelhantes. Poderíamos formar uma boa equipe, disse Axel. Então por que não testamos essa sua teoria? Se isso estiver certo, então eu poderia melhorar ainda mais minha pesquisa. Vamos lá, eu tenho um Pokémon do tipo água e fogo. Acho que poderíamos fazer isso, disse Mark tentando se levantar da cadeira. Ah, eu sei o que é esse olhar. Esse é o visual do pesquisador maluco. Pensou Axel. Espere um minuto. Você não completou sua história. Por que não terminamos primeiro e depois podemos criar chuva? Disse Axel apressadamente. Mark pensou por alguns segundos e depois sentou-se dizendo, então, sim, onde eu estava? Sim. Então acreditamos que os ancestrais de Kurt tiveram a ajuda de Ho e Unknown, ganharam o poder de energia infinita, e fez as Pokébolas como a família de Kurt. Foi a única a fazer essas bolas, isso não era amplamente conhecido no passado. Mas acho que Kurt passou seu conhecimento para empresas como Corporação Devon e Slithco, então eles foram capazes de produzir Pokébolas em massa. O que acredito é que se quisermos manipular a energia infinita, talvez não precisemos sacrificar a vida dos Pokémon. Não sei se Devon ou Slith fizeram tais coisas, mas se eles estivessem matando os Pokémons para criar as Pokébolas, olhando para o número de Pokébolas que são criadas, seria impossível para eles esconderem isso. O que você quer dizer é que se pudéssemos manipular a energia infinita, um Pokémon do tipo grama poderia usar ataques do tipo fogo? Perguntou Axel. Essa teoria desafiava a lógica. Se um Pokémon pudesse atacar qualquer tipo, seria um desafio ao céu. Sim, é exatamente nisso que eu acredito. Droga, é muito bom conversar com um jovem inteligente como você. Poucas pessoas por aqui entendem isso. É realmente frustrante, disse Mark. Então você conseguiu? Perguntou Axel em tom curioso. Não, infelizmente não. Mas há algum progresso nisso, disse Mark inclinando a cabeça. O que descobri é que a energia infinita pode ser alterada de muitas formas. Acredito que as pedras da evolução, o cristal Z, o Poknav, todos eles são criados a partir da energia infinita. No entanto, existem alguns Pokémons que são mais sensíveis a isso do que outros, como os Eevees. Eles podem evoluir para o tipo fogo, tipo elétrico e tipo água dependendo das pedras que conseguirem obter. É porque eles são sensíveis ao infinito energia. Você tem pesquisas em andamento sobre Evolutions. Acho que esta informação pode ser de grande ajuda para você, disse Mark. Mark está interessado na pesquisa de Axel. Foi também ele quem aprovou cegamente Axel como parte da família. O que a família Venu precisava agora era de influência. E o que poderia ser melhor do que ter nas mãos um pesquisador tão jovem e promissor? Outro Pokémon que é sensível a isso é Lucario. É um Pokémon de aura. Ele pode sentir o perigo e sentir os sentimentos dos outros. Ele pode sentir a aura com a ajuda de sua ponta branca. Riolu tem 2 manchas brancas. No entanto, Lucario tem 4 pontas brancas, tornando-o capaz de sentir mais aura. Concluiu Mark, embora não sejamos capazes de manipular livremente a energia infinita, encontramos alguns métodos de treinamento que seriam úteis para você. Amanhã, o ancião Adam daria uma palestra sobre treinamento. Eles conversaram um pouco sobre suas pesquisas, e Axel também falou sobre suas pesquisas sobre Evolutions e Mega Evolução. Mark ficou realmente surpreso com a imaginação de Axel. A teoria mencionada por Axel não parece impossível de ser alcançada. Depois de algum tempo, Mark se levantou e disse, então, agora por que não testamos sua teoria do ciclo da água? Os dois foram para um campo gramado aberto. Ao lado, havia um enorme lago. Mark pegou 2 Pokébolas e jogou-as para o alto. 2 Pokémons vieram à superfície. O primeiro era um Pokémon mamífero quadrúpede coberto por um pelo curto laranja avermelhado. Tinha orelhas compridas com interior preto, olhos escuros e um pequeno nariz preto. Havia 3 dedinhos e uma almofada amarela em cada pé. O pelo amarelo fofo forma um pequeno tufo na cabeça, assim como a cauda espessa e uma crina ao redor do peito e pescoço. Era Flareon. Coou!
Flareon deu um rugido fofo. Este Flareon parecia poderoso. Obviamente estava acima da classificação rara. Enquanto Axel ia identificar o Pokémon, outro Pokémon surgiu. Era um Pokémon bípede azul com corpo redondo e braços musculosos. Possui olhos bulbosos que se projetam do topo da cabeça e sua barriga é coberta por um redemoinho branco e preto. Parece haver luvas brancas nas mãos e tem pés arredondados sem dedos. Este Pokémon era Poliwrath. Polly dizia: "Tudo bem, vocês dois. Estamos aqui para testar uma teoria." Coou Polly e eles disseram. Flareon parecia animado ao ouvir isso, mas Poliwrath parecia desapontado. Olhando para Poliwrath, parecia claramente que era um Pokémon orientado para a batalha. Poliwrath use surf preciso de um enorme. E Flareon use bruma de lava com todo o seu poder e transforme o surf em vapor. Faça com que o vapor suba no céu, disse Mark. E foi isso que eles fizeram. Poliwrath usou o surf, as ondas eram tão fortes que não dava para ver o fim. Mas Flareon também estava começando. O inferno de chamas escarlates tocou toda a água e o vapor subiu. O local estava muito enfumaçado e pouco claro devido à colisão. Depois que o vapor subiu, nada aconteceu. É preciso fazer isso mais algumas vezes e leva tempo para formar a nuvem e a chuva, disse Axel. A dupla fez a mesma coisa mais 2 vezes e depois de algum tempo finalmente choveu. Oh, é um milagre. Você estava certo, meu garoto, Mark gritou pulando no ar. Capítulo 41. Axel e Mark foram ao laboratório de pesquisa de Mark. Mark compartilhou sua pesquisa com mais detalhes. Mark parecia muito entusiasmado quando se tratava de sua pesquisa. Ele estava agindo como se tivesse encontrado uma pessoa que pudesse entender sua língua. Já era tarde da noite quando a reunião terminou. Nossa reunião termina aqui hoje. Amanhã você conhecerá Adam, que lhe contará sobre nossos métodos de treinamento da família Venu. Na verdade, eu, Adam e Sujan fomos aqueles que apoiaram você para fazer parte da família Venu. Por que você não descansa bem hoje? Disse Mark. Axel então foi para seu apartamento. Dizer isso como um apartamento pode não ser tecnicamente correto. Era uma casa inteira. Como a família Venu tinha uma propriedade tão grande, cada jovem treinador tinha uma casa, o que surpreendeu Axel. A casa era de 2 andares. O resto do chão era composto por cozinha e sala, e o piso superior era composto por um quarto. Axel, porém, não estava com vontade de fazer comida. Então ele descansou um pouco, tomou banho, se refrescou e foi para a cantina. A cantina era muito grande. Tinha 2 andares também. Axel pediu PJ assado e arroz com legumes. Axel era da Ásia quando esteve na Terra. Então ele tinha o hábito de comer arroz de vez em quando. A cantina estava vazia. Apenas os cozinheiros e Axel estavam presentes. Isso foi porque já era tarde da noite e todos deveriam estar em suas casas. Axel comeu a comida e foi dormir em casa. No dia seguinte, ele foi para a escola. Sim, a família Venu também tinha uma escola para os seus jovens treinadores. No entanto, a escola funcionava de forma diferente das da Terra. Não havia aulas obrigatórias. Foi mais prático do que teórico. Havia muitas profissões que os jovens treinadores podiam escolher. Eles são: 1. Criador de Pokémon. 2. Médico Pokémon. 3. Coordenador Pokémon. 4. Professor Pokémon. 5. Treinador Pokémon. 6. Pokémon Ranger. 7. Pokémon Antropólogo, um tipo especial de pesquisador, que estuda Pokémon do passado e do presente, estudando sua história, origem e, especialmente, a interação mais antiga com humanos. A escola era obviamente muito grande. Desde que Axel veio a este mundo, ele percebeu que tudo no mundo é maior do que o seu mundo anterior. Pode ser porque o mundo Pokémon é muito maior que a Terra, pensou ele. Cada edifício, cidade, escola e floresta, tudo parecia ser grande. Axel esperou pelo Elder Adam na recepção por cerca de 10 minutos. Ele se perguntou se ele também ingressaria na escola. Naquele momento, Adam chegou. Axel não percebeu a princípio, mas era um homem musculoso, não com o tipo de bíceps saliente. Seus braços podem não parecer grandes, mas pareciam duros e tinham muitas curvas. Ele não era muito alto, cerca de 1,70 metros, mas parecia um cara durão. Axel acenou com a mão indicando que ele estava lá. Adam veio e deu um forte aperto de mão. Olá, Axel. Como foi seu primeiro dia em família? Perguntou. Foi bom. Conversei com o Elder Mark. Ele parecia um cara legal, disse Axel. Axel não sabia o que dizer a esse estranho. Ele nunca foi bom em conversar com um estranho e ter uma boa conversa. Bem, Mark é muito louco quando se trata de pesquisa e trabalho. Mas sim, ele é um cara legal. Tudo bem. Eu não sou o homem de muitas palavras como Mark, então por que não vamos direto ao assunto? Siga-me, primeiro precisamos de uma área tranquila, disse Adam. Axel então seguiu Adam em busca de uma área tranquila. Não foi difícil encontrá-lo, considerando o tamanho da floresta. Ele gostou disso na família Venu. Eles poderiam pensar em paz. Enquanto seguia, Axel perguntou a Adam, então eu também tenho que entrar na escola? Não precisa. A escola ensina desde o nível básico. Você tem o conhecimento para isso. Depois que os jovens treinadores concluem a escola com base no desempenho, eles ganham uma recompensa e um Pokémon de presente pela formatura. Disse Adam. Então, o que eu estaria fazendo? Perguntou Axel. Você receberá um curso intensivo meu e de um treinador de elite. Estou ocupado, então não poderia orientá-lo todas as vezes. A escola é mais prática do que você pensa. Normalmente, você estudaria 8 anos na escola. Para no ano passado, um personal trainer de elite orientará um grupo de 4 alunos cada. Você fará parte de um determinado grupo. Mas primeiro, terei que lhe dar algumas lições.
Sei que você também é pesquisador assistente, por isso Mark havia dito pessoalmente que lhe daria algumas aulas sobre o assunto. Então, você não precisa se preocupar com isso, disse Adam. Então, eu receberia uma recompensa e um Pokémon no final deste curso intensivo? Perguntou Axel. Haha, é claro que você faria isso. Mas como você está fazendo um curso intensivo de 3 meses, é um estranho e só pisou neste lugar ontem, os mais velhos não confiam muito em vocês. Uma recompensa e um Pokémon, então você teria que ganhar nossa confiança e mostrar um progresso notável. Neste momento, eles chegaram a um lugar tranquilo que Adam aprovou. Então, quais Pokémon os jovens treinadores normalmente pegam? Eu ganharia um Bulbasauro? Perguntou Axel. Ah, então você acha que como somos da família Venu, nosso principal Pokémon é o Bulbasauro. Então deixe-me dizer que você está errado, disse Adam. Ah, então vocês se concentram em Pokémon venenosos e do tipo grama? Perguntou Axel. Haha, você está errado de novo. A família Venu se concentra em Pokémon versáteis. Pokémon versátil? Perguntou Axel novamente para ter certeza. Isso surpreendeu um pouco. Ele pensou que como eles são da família Venu, a maioria deles se concentrará na linha Bulbasauro ou em Pokémon do tipo grama e veneno. Sim, a família Zard se concentra no ataque e a família Toise se concentra na defesa, mas a família Venu se concentra em Pokémons versáteis. A linha Bulbasauro ocupa um lugar especial em todos os nossos corações. Venusaur também é um Pokémon versátil. A maioria dos jovens treinadores prefere Bulbasauro porque os métodos de treinamento e os recursos relacionados a ele são importantes na família. Mas o principal Pokémon da família Venu é sempre um Pokémon versátil. Então, quais Pokémons versáteis vocês normalmente usam? Perguntou Axel novamente curioso. Dito, Alakazam, Tiranitar, Dragonite, você escolhe. Existem muitos Pokémon que são versáteis. Depende de qual Pokémon você sincroniza mais. Tudo bem então, nossa lição começa agora. Não vai demorar muito. Há algumas coisas básicas que você deve saber, só isso, disse Adam. Capítulo 42. Ok, antes de começarmos nossa aula, mostre-me todos os seus Pokémons. Quero ver se eles estão bem treinados, disse Adam. Axel então jogou fora 5 de suas Pokébolas. Todos os seus Pokémon apareceram. Shedin, Janidoran, Gogoat, Veedon e Charmander. Todos eles mostraram rostos animados. Adam foi e verificou um por um. Ele verificava um deles, pensava um pouco e ia para outro. Às vezes, ele dizia a seus Pokémons para mostrarem todos os seus movimentos. Depois de contemplar por cerca de 25 minutos, ele terminou. E então ele chegou a uma conclusão. Ok, o treinamento de seus Pokémons não é bom. Não me interpretem mal, se você comparar com treinadores normais, você se saiu excepcionalmente bem. Em alguns casos é muito melhor do que aquelas crianças com colher de prata. Mas se você quer ser o treinador mais poderoso, faltam muitas coisas. Mas o dano não foi feito para que pudéssemos repará-lo. Axel ficou um pouco chocado quando ouviu isso. Ele sabia que tinha falhado em muitas áreas ao treiná-los, mas não esperava que o comentário de Adam fosse tão negativo. Como seu Nidoran, por exemplo. Ele tem um bom potencial, mas você o treinou em muitos movimentos. Portanto, ele não tem especialização. O treinamento do seu Charmander é bom, mas o que você esqueceu é sobre sua natureza. É um Pokémon brincalhão, então treiná-lo seriamente não traria nenhum resultado. Eu não iria abordar cada um dos seus Pokémon por enquanto. Você aprenderá sozinho. Como cada pessoa é diferente, cada Pokémon também é diferente e apenas o seu treinador os conheceria melhor. Ouvi dizer que você quer ser um campeão Pokémon, é verdade? Perguntou Adam. Não, eu quero ser o mestre Pokémon, disse Axel com voz decidida. Oh, muito arrogante, entendo. Vejo sua determinação nisso. Mas deixe-me perguntar por quê. E não me diga que é o seu sonho, ou que você quer ser famoso ou rico. Isso é muito superficial. Houve um silêncio profundo. Axel sempre quis ser o mestre Pokémon, porque é isso que ele sempre quis ser. Não houve nenhum motivo específico. Desde que ele jogava Pokémon ou assistia anime, tudo se resumia a ser um mestre Pokémon. Então ele nunca pensou em outra coisa. Se ele pudesse ser o mestre Pokémon e conversar com Arceus, ele poderia saber sobre sua reencarnação ou sua origem. Mas no fundo ele sabia que não era esse o motivo. Ele já estava satisfeito com sua vida aqui. Ele tinha uma boa família, amigos e lindos Pokémons. Mesmo que tivesse uma maneira de chegar ao seu planeta anterior, ele sabia que ficaria aqui. Você não precisa me dizer agora. Encontrar o motivo não é fácil. É preciso experiência, incidentes e muito mais. Mas eu aconselho você a procurar esse motivo. Só então você daria 100% a ele. Adam pensou que poderia ter sido muito duro com o menino, então tentou consolá-lo um pouco. Eu não poderia te dizer o motivo pelo qual você quer ser o mestre Pokémon, mas poderia te dizer como se tornar um. Você precisa reunir 8 insígnias de 8 cidades da região de Kanto e desafiar o Planalto Índigo. No Planalto Índigo, depois de você derrotou todos os participantes, você desafiará a Elite 4. Depois de vencê-los, você finalmente terá autoridade para desafiar o campeão da região de Kanto. O momento desse desafio, a etapa, tudo será decidido por você, mas se você perder o desafio, terá que lutar novamente contra a Elite 4 para obter a autoridade. Disse Adam. Axel já sabia disso, mas ainda assim ficou quieto e ouviu. Primeiro, as 8 insígnias de ginásio. 1. Para as primeiras 2 insígnias, os líderes de ginásio irão desafiá-lo como treinador intermediário. Eles usarão 3 Pokémons raros. 2. Nas próximas 3 insígnias, os líderes de ginásio irão desafiá-lo como um treinador avançado. Eles usarão pelo menos um Pokémon elemental.
3. Nas últimas 3 insígnias, os líderes de ginásio irão desafiá-lo como um treinador mestre. Eles usarão pelo menos um Pokémon classificado como Pseudo-Rei. Depois vem a Elite 4. Todos os Pokémons em sua equipe são de classificação Rei ou superior. E finalmente o campeão. Um campeão terá pelo menos um Pokémon classificado como campeão. No momento, o campeão da região de Kanto é Charles. E surpresa, surpresa, ele tem 3 Pokémons classificados como campeões. Axel engoliu em seco. Ele sabia de todas essas informações. Como ele não poderia? Ele havia procurado essa informação na rede. Mas ao ouvir Adam resumir tudo isso, ele sentiu o quão longe estava de seu sonho. E não sei por que, mas Adam está liberando um certo tipo de pressão, do tipo que torna seu estado mental instável, pensou. Mas Adam ainda não havia terminado. Ele continuou. Os líderes de ginásio usarão 3 Pokémons e a Elite 4 usará 6 Pokémons. O campeão obviamente usará 6 também. E neste ponto Axel levantou a mão para questionar algo. Vendo isso, Adam riu um pouco e disse, haha, você não precisa levantar a mão para fazer uma pergunta. Você não está no jardim infantil. Isso pode surgir do nada, mas por que o número máximo de Pokémons é sempre 6? Não seria interessante ter 7 ou 10 desafios de batalha de Pokémon? Perguntou Axel. Isso ocorreu a ele agora há pouco. No jogo e no anime, um treinador só pode carregar no máximo 6 Pokémons. No entanto, esse não foi o caso aqui na vida real. Um treinador poderia carregar qualquer número de Pokémons, mas o número máximo para a batalha não mudou de 6. Não é do nada. Na verdade, há uma história interessante por trás disso. No início não existiam tais limitações. Mas é claro, o processo de desafiar a ginásio, depois a Elite 4 e finalmente o campeão também não aconteceu. Existir. Nesse momento, se você for o mais poderoso, você será o campeão. Mas quando as Pokébolas foram inventadas e as pessoas começaram a capturar Pokémons, o equilíbrio foi perturbado. Aqueles que tinham intenções maliciosas, ladrões e assassinatos tornaram-se ativos e começaram a praticar seus atos. Eles tinham Pokébolas, então roubavam Pokémons, dinheiro e faziam coisas piores porque podiam carregar qualquer número de Pokébolas. Assim foi feito o número máximo de 6 Pokémons. Todos só poderiam carregar 6 Pokémons, se o número exceder, iria diretamente para o seu PC. Até as ligas seguiram o exemplo. Mas isso também não foi bom. Jovens treinadores foram vítimas de Pokémons selvagens devido a esta limitação. Então foi levantado novamente. Se os treinadores ou qualquer pessoa estiverem fora das proximidades da cidade onde existe o centro Pokémon, eles poderão carregar Pokémon ilimitados. Mas se estiverem dentro dele, o número seria apenas 6. Porém, a liga ainda seguiu o exemplo de 3 e 6 Pokémons. Não há razões específicas para isso. É só que eles estão seguindo a tradição. Disse Adam concluindo seu breve discurso. Capítulo 43. Neste ponto, Axel estava pensando que havia tomado a decisão certa ao se juntar à família Venu. Ele estava aqui há apenas 2 dias e aprendeu muito. Se você quiser saber mais sobre a limitação de 6 Pokébolas, pode perguntar ao Mark. Mas antes de terminar minha palestra sobre o seu processo para se tornar um campeão, eu teria que acrescentar uma coisinha. Adam disse. Mas Axel tinha certeza de que isso não era pouca coisa. Mas depois de pensar um pouco, Adam disse. Vamos encerrar nossa palestra sobre esse assunto. Acho que não devo falar mais sobre isso. Você apenas perderá o foco. Não se preocupe, você saberá disso. Quando você estiver pronto. Axel queria refutar isso e queria saber mais, mas sabia que não poderia mudar a opinião de Adam. Então ele também pensou em encerrar o assunto. Como os 2 primeiros ginásios são os mais fáceis, acho que você deveria se concentrar em levar seus Pokémons para a classificação rara em primeiro lugar. Agora deixe-me dizer a diferença entre um Pokémon de classificação incomum e um Pokémon de classificação rara. Dizendo isso, ele sentou no chão e também disse a Axel para fazer o mesmo. Superficialmente, Pokémons de classificação incomum são aqueles que estão totalmente evoluídos. E os classificados raros são aqueles cujas estatísticas básicas totais estão acima de 500. A maioria dos Pokémons pseudolendários saltam diretamente para a classificação rara à medida que suas estatísticas básicas são mais altas. Mas se formos mais fundo, é mais complicado. Por exemplo, um Pikachu também é um Pokémon de classificação incomum, embora não esteja em sua evolução final. É porque Pikachu precisa de um fator externo, um trovão para se tornar Raichu. Acabei de dizer, ranqueadas raras são aquelas cujas estatísticas básicas estão acima de 500, mas você deve estar pensando, como chegar lá? Claro, você pode lutar contra treinadores e Pokémon selvagens e aumentar sua experiência e também as estatísticas de seus Pokémon. Mas isso levaria anos se você quisesse que seu Pokémon fosse de classificação elementar, um passo acima da classificação rara ou superior. Esta também é a verdade. 90% dos treinadores não conseguiram aumentar a classificação de seus Pokémon para a classificação elementar. Não é só porque é muito difícil, mas também leva muito tempo. Se você quiser que seu Pokémon aumente sua classificação para elemental, você terá que solidificar sua base. É base? Perguntou Axel confuso. Sim, é básico. Veja, Pokémons elementais são aqueles Pokémons que podem usar seus poderes elementais em uma capacidade excepcionalmente grande. O Pokémon não apenas precisa dominar seus elementos, mas também deve ter a capacidade de manter tal poder. Significado: deve ter um corpo forte. Deve ter um corpo e uma mentalidade forte se quiser ser um Pokémon elemental. Quase todos os treinadores do mundo não se importam com isso. Para ser um Pokémon de classificação elementar, ele deve ter boas estatísticas corporais. Agilidade, destreza, vitalidade, músculos e ossos devem estar em seu nível máximo.
Se um Pokémon treinasse nisso desde o início, a melhoria seria grande e seria mais fácil para ele ser classificado como elementar. Existem duas maneiras de aumentar as estatísticas do seu corpo. Uma delas é com alimentos nutritivos. Existem diferentes tipos de comida para cada tipo de Pokémon. E o segundo é o treinamento intenso. Depois de treiná-lo até o nível desejado, o Pokémon poderá compreender facilmente seus poderes elementares. Os poderes elementares são inicialmente bloqueados dentro dos Pokémons. Depois de treinar seu corpo, a energia lentamente começa a se desfazer e depois melhora. E finalmente nasce um Pokémon elemental. Nosso tempo é curto. Você só tem 3 meses para treinar. Mesmo que nossos jovens treinadores desta geração não sejam muito poderosos, para o mundo exterior somos a família mais poderosa que existe. Então o líder decidiu treiná-lo para um certo nível nesses 3 meses, só posso solidificar seus princípios básicos e melhorar um pouco suas táticas de batalha. Então, deixa eu te contar o que você vai aprender nesses 3 meses. Existem 4 coisas nas quais nos concentraríamos. Eles são 1. Habilidades e natureza dos Pokémon. 2. Experiência. 3. Treinamento de aura. 4. Escolha de certos movimentos e versatilidade. Claro, há outras coisas a serem observadas, como a composição da equipe. Mas, infelizmente, só posso dar alguns conselhos a nível teórico. Leva tempo para fazer o equilíbrio. Axel não gostava muito de receber um sermão. Sempre foi chato para ele. Mas as coisas que ele estava aprendendo com Ada naquele momento eram enormes. Ele sentiu que se pudesse melhorar nesses 4 campos isso o ajudaria muito no futuro. Antes de dizer qualquer coisa sobre essas 4 coisas, deixe-me contar algo sobre vantagens e desvantagens de tipo, composição da equipe e potencial do Pokémon. Primeiro, digite vantagem e desvantagem. É uma coisa básica que acho que você já conhece. Mas a vantagem e a desvantagem do tipo desempenham um papel vital na vitória da batalha. Não faria muita diferença no estágio inicial, mas quando as classificações dos Pokémon atingirem o elemental e acima, será muito útil. Quando a classificação de um Pokémon sobe para elementar, seu corpo e sua resistência a ataques são muito altos. Só então poderia evoluir para o nível elementar. Portanto, as vantagens e desvantagens do tipo desempenham um papel vital nesse momento. Claro, você também pode vencer se tiver uma desvantagem de tipo, mas seria necessária muita estratégia de batalha e coordenação para isso. Até agora existe apenas um Pokémon que não apresenta nenhuma desvantagem de tipo, e isso é Electros. Electros não tem fraqueza. Possui uma habilidade chamada Levitar que o torna imune ao tipo terrestre. É encontrado na região de Unova. Então, se você já encontrou esse Pokémon, certifique-se de capturá-lo. Segundo, composição da equipe. A composição da equipe é um tema vago. Francamente, não existe uma composição de equipe perfeita. Você começará a aprender sobre isso nos últimos dias, quando enfrentar outras equipes. Mas se você quiser fazer uma boa composição de equipe, certifique-se de que os Pokémon do seu time não tenham fraquezas. Ou seja, forme uma equipe que uma das fraquezas do seu Pokémon seja cancelada com outra. É tudo uma questão de experiência. Terceiro, potencial dos Pokémons. Não há muito a dizer sobre isso. Existem 5 potenciais de Pokémons: baixo, normal, avançado, monstruoso e divino. Pokémon com potencial divino ainda não foram descobertos, mas acredita-se que Arceus tenha esse potencial. As pessoas dão muita importância ao potencial do Pokémon. Um bom potencial ajuda no domínio dos movimentos e nas estatísticas corporais, mas no longo prazo isso não faz muita diferença. Ajuda o Pokémon a ganhar poder rapidamente no estágio inicial, mas no último estágio, como Pseudo-Rei e acima, não há muita diferença. Portanto, tenha certeza quando pensar em adicionar um novo à sua equipe. Capítulo 44. A palestra durou quase 4 horas. Axel queria aprender mais, mas o Elder Adam estava ocupado com outro trabalho. Foi-lhe dito que o Elder Adam o encontrará novamente amanhã, no mesmo horário, para continuar a palestra. Então ele teve tempo livre hoje. Ele não queria treinar seus Pokémons hoje. Ele sabia que teria que começar a fazer isso por 3 meses seguidos, então decidiu fazer uma pausa e explorar um novo lugar. Embora ele possa não ser muito rico, ele ainda tinha 1,3 milhão de Pokédolars com ele e queria gastar um pouco. Ele estava procurando por itens ou recursos que pudessem melhorar seus Pokémons. Ele queria principalmente comprar receitas de comida da linha Charmander e da linha Weedle. Esses foram os únicos 2 que ficaram sem receita. Ele já havia procurado a receita do Charmander e custou cerca de 1 milhão de Pokédolars. Da última vez ele não comprou porque achou que precisaria do dinheiro para outras coisas. Mas agora 3 meses do seu tempo foram decididos. Enquanto morava dentro da família Venu, ele só se importava com sua comida e com a comida de seus Pokémon. Quase tudo era de graça. Então ele pensou em comprá-lo hoje. Ele até pensou que o preço seria menor aqui. Como a linha Charmander é da família Zard, e a família Venu odeia a família Zard, o preço pode ser menor do que a receita do Charmander porque a família Venu os odeia e quer ridicularizá-los, pensou. Pensando nisso, ele estava de muito bom humor. Havia muitos lugares que vendiam esses itens aqui, mas ele estava interessado em uma loja específica. Era um edifício de 2 andares e seu nome era a Câmara de... A Câmara de quê? A Câmara Secreta. Que estranho sentido de nomenclatura. Bom, vamos ver o que tem. Pensando nisso, ele entrou. Mas o que Axel não sabia é que tinha sido uma das muitas vítimas do nome da loja. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas visitavam a loja era o seu nome. Eles queriam saber o que era a Câmara. Não havia características distintivas dos interiores da sala. Era como qualquer loja geral. Mas além dos interiores, tudo era diferente.
o cliente poderia sentar-se em uma das muitas cadeiras com uma mesa ao lado. Axel recebeu um atendente pessoal e um dispositivo que parecia um iPad. Na aparência do iPad, havia muitos itens listados com seus preços. Havia quase todos os itens que ele conseguia pensar, de pokébolas e pedras de evolução a antídotos, incluindo muitos itens raros. Itens gerais custam dinheiro, mas itens raros custam pontos. Com licença, o que são esses pontos e como conseguimos eles? Perguntou Axel. Olá, querido cliente, meu nome é Ken e estarei ao seu serviço. Pontos são algo que você pode ganhar aqui fazendo várias coisas. Desde limpar o chão até fazer missões importantes, batalhar e participar de competições. Claro, se você não tem a menor ideia de que você possa trocá-lo por dinheiro, mas sugiro que não faça isso. Ah, por que isso? Porque a proporção é realmente lamentável. É preciso muito dinheiro apenas para acumular um ponto. Qual é a proporção então? Perguntou Axel. A proporção depende do item que você está comprando. Quanto mais valioso for o item, mais caro ele será. Recebendo essa breve explicação, Axel começou a navegar e ficou chocado. Havia muitos itens valiosos aqui. Tipo, orbe da vida, colete de assalto, semente milagrosa, ovo de Dranity, ovo de Larvitar e sobras malditas. Mas o preço estava certo. Então ele não pensou nisso porque sabia que não poderia comprá-lo agora. Então ele começou a procurar a receita e ficou chocado. Receita de comida da linha Charmander, 1,5 milhão de Pokédollars. 2. Receita de comida da linha Veedle, 1,6 milhão de Pokédollars. Que porra é essa? Por que os preços aqui são tão altos? Normalmente a linha Charmander custa em torno de apenas 1 milhão de Pokédollars, e 1,6 milhão para a receita do Veedle. Você está brincando comigo? Rugiu Axel. Veedle era um Pokémon do tipo inseto, então todas as coisas relacionadas a ele são muito baratas. Mas o preço da linha Veedle era maior que o do Charmander. Ele não conseguia acreditar. Mas quem disse apaziguando seu cliente? É por causa da qualidade do produto, cliente. Esta receita da linha Charmander foi roubada da família Zard. Olhando para sua qualidade, é realmente barato. Quanto à receita do Veedle, o preço é alto porque essa receita é feita pela própria família Venu. Centenas de anos de pesquisas substanciais foram feitas sobre isso. A receita de comida da família Venu concentra-se principalmente em ervas e venenos. Como o Veedle também é um tipo venenoso, seu preço é um pouco alto. Ao ouvir isso, Axel se acalmou um pouco. Se o que esse quem disse fosse verdade, ele poderia ter tirado a sorte grande. O custo pode ser maior, mas os benefícios a longo prazo são muito elevados. É um investimento único, pois a linha Veedle ou a linha Charmander também trazem sua receita de evolução. Na verdade, ele estava pensando em comprar outra receita de Nidoran daqui também, porque também era do tipo veneno. Mas agora ele não tinha dinheiro para comprar nenhum desses. Então acho que tenho que voltar. Não tenho dinheiro suficiente, disse Axel. Quanto você tem agora, cliente? Perguntou Ken. Só posso te dar 1 milhão de Pokédollars, disse Axel. Então por que você não paga a diferença com pontos? Disse Ken. Eu não tenho nenhum. Na verdade, sou o primeiro estranho da família Venu. Ah, eu conheço esse cliente. Mas acho que a família Venu também deve ter lhe dado alguns pontos como um pacote inicial. Por que você não verifica no seu Pokécard se tiver algum? Disse Ken. Axel então colocou o cartão na máquina de pagamento e ele tinha 700 pontos, o que deixou Axel muito feliz, mas ele só poderia comprar uma receita. Depois de pensar um pouco no assunto, ele decidiu comprar a receita do Veedle. Charmander ainda era um bebê e ainda bebia leite. Então ele não precisava da receita agora. Mas Veedle já tinha 3 meses e não era um bebê. Ok, eu quero comprar a receita do Veedle. Quanto ponto adicional isso me custaria? Perguntou Axel. Que tal 500 pontos? Não, só posso te dar 100 pontos. Depois de pechinchar um pouco, Axel gastou 1 milhão de Pokédollars e 300 pontos para comprar a receita do Veedle. Então ele saiu para comer algo delicioso em um restaurante. Ele ainda tinha 300 mil Pokédollars sobrando. No dia seguinte, Axel e Adam estavam novamente na mesma área tranquila do último dia. Hoje é o último dia da nossa palestra. A partir de amanhã você iniciaria seu treinamento. Você também entraria no grupo que é composto por 4 jovens treinadores e um treinador de elite que lhe daria orientações. Disse Adam. Oh, pensei que seria você quem me ensinaria. Eu gostaria de poder, mas há muitas outras coisas que preciso cuidar. Ser um idoso não é uma tarefa fácil, disse Adam. Ontem conversamos sobre 4 coisas nas quais você se concentraria nesses 3 meses. Antes de explicar essas coisas, deixe-me primeiro mostrar a diferença entre a classificação dos Pokémon, dizendo que havia uma Pokébola em suas mãos. Este era o estilo de Adam ensinar seus alunos. Antes do início do treinamento, ele mostraria a eles diferentes categorias de Pokémons para que eles pudessem entender o poder dos Pokémons de diferentes categorias. Somente sabendo disso eles puderam entender o quanto precisam treinar. Isso também foi feito para mostrar sua superioridade entre os alunos. Claro, ele nunca admitiu o último ponto. Você já tem um Pokémon de classificação rara com você, então já deve conhecer seu poder. Disse Adam. Ele estava certo. Embora Gogoat nunca quisesse lutar e Axel só comprasse pelo leite, ele sabia que Gogoat era poderoso. Sua defesa e agilidade eram muito altas. Mas você pode não ter visto um Pokémon de classificação elemental. Então deixe-me mostrar a você dizendo que ele jogou a Pokébola para o alto e com uma luz branca um Pokémon apareceu. Era um Pokémon aviário com asas grandes, garras afiadas e um bico curto e adunco. Sua plumagem brilhante era principalmente marrom com plumagem de cor creme e penas de voo. Sua cabeça tinha uma crista decorada que era quase tão longa quanto seu corpo. As penas centrais de sua crista eram amarelas, enquanto as penas externas eram vermelhas. As penas em leque de sua cauda são vermelhas ou marrons.
Seu bico e pernas eram rosados, e havia 3 dedos voltados para frente e um dedo voltado para trás em cada pé. Atrás de cada olho havia uma marca preta angular. Curror! Rugiu o Pokémon. Foi um Pidgeot. A pressão que estava liberando era algo digno de nota. Este meu Pidgeot é um Pokémon de classificação elementar. Você pode não ver muita diferença, mas continue observando. Pidgeot, mostre ao garotinho seus movimentos. Curror! Disse e se moveu muito rápido. Dizia-se que nos tempos antigos existia um Pidgeot que podia voar a uma velocidade de Mach 2, que é 2.469,6 km por hora. Claro, este Pidgeot não tem essa capacidade. Mas ainda assim foi rápido. Voou alto no ar a uma velocidade impossível. Axel mal conseguia ver o Pokémon. Então desceu verticalmente e depois desapareceu. Depois do que pareceu um segundo, uma árvore foi cortada ao meio, e a metade cortada voou no ar e caiu no chão, e então o Pokémon ficou visível novamente. Esse movimento foi asa aéreo. O Pokémon vai até uma altura, depois desce verticalmente e depois vira e vai horizontalmente e ataca o oponente com seu bico. Depois de ser um Pokémon elemental, seus stats são perigosamente altos. Por que você não avança mais 50 metros? Quero te mostrar algo interessante, disse Adam com um sorrisinho no rosto. Pidgeot, prepare-se, corte de vento. Ao ouvir isso, Pidgeot rugiu e voou alto. Lentamente suas asas começaram a brilhar em branco e então todo seu corpo brilhou. Do ponto de vista de Axel, Pidgeot era agora apenas uma bola de luz. Então o vento começou a se acumular em torno dele. Era como se o Pokémon estivesse sugando todo o ar para si como um buraco negro. E então Pidgeot começou a mover as asas. Mais de 100 barras brancas caíram no chão. Quando o primeiro corte branco tocou o chão, houve uma explosão. Os cortes brancos continuaram e o chão foi devastado. As árvores, arbustos e pedras foram cortados e espalhados por todo lugar e havia um enorme buraco de cerca de 20 metros de diâmetro no chão quando o ataque terminou. A poeira subiu e o local não ficou visível por pelo menos alguns minutos. Quando a poeira baixou, Adam esperava uma expressão chocada no rosto de Axel. Mas, pelo contrário, seu rosto mostrava uma atitude calma. Era como se ele estivesse pensando em algo difícil. O ataque foi muito mais poderoso do que eu esperava. Acho que ele também perderia mesmo se desse tudo, pensou Axel. Capítulo 45. Você já viu o poder dos Pokémon elementais. Agora me diga, o que você acha disso? Perguntou Adam. É muito forte. Tem ótimas estatísticas e velocidade e esse movimento foi mortal. Mas o último movimento, corte de vento, leva muito tempo para carregar e seu Pokémon parece muito cansado depois desse movimento, disse Axel. Correto. Embora corte de vento fosse poderoso, ele tem muitas desvantagens. Leva tempo para carregar. Em uma batalha real, seu oponente não lhe dará muito tempo. E é muito desgastante para Pokémon. Ok, agora para a próxima classificação. Saia. Scizor era um Pokémon inseto bípede com um exoesqueleto metálico vermelho. Tinha asas anteriores retráteis e cinzentas e asas traseiras com venação simples e curva. Sua cabeça tinha o formato de uma pipa, com 3 chifres rombos estendendo-se acima da testa e olhos amarelos escuros. A pressão que emitiu foi mortal. Axel estava um pouco longe do Pokémon, mas ainda sentia a pressão. Parecia um guerreiro que havia participado de inúmeras batalhas. Scizor é um Pokémon faminto por batalhas. Só respeita ao poder. Se você quiser subjugá-lo, terá que vencê-lo. Ele apenas se submete ao poder puro. É um Pokémon do tipo guerreiro muito orgulhoso. Este meu Scizor é um Pokémon de classificação pseudo-rei. Ele está comigo há muito tempo. Você já pode sentir a presença que ele cria. É sufocante, não é? Bem, então deixe-me mostrar o quão poderoso ele é. Scizor, domínio de inseto. Instantaneamente, o ambiente começou a se transformar. Grande parte do solo passou a apresentar coloração esverdeada. A grama subiu um pouco mais, cobrindo metade do corpo do Scizor. Seus 4 membros assinados em cinza, coraço. Então começou a mostrar seus movimentos. Ele daria socos e chutes no ar, desviaria da cabeça e do corpo como um artista marcial experiente. O poder de seus socos e chutes era tão alto que cada um desses ataques criava canhões de ar de cor cinza. Mas não terminou aí. Axel podia ver Scizor se teletransportando aqui e ali dentro do domínio. Depois de algum tempo ele parou e o domínio desapareceu. Pensando em Scizor, Axel ficou muito surpreso. Ele não conhecia o poder daqueles socos, mas certamente parecia muito poderoso. Se algum Pokémon estiver dentro desse domínio, não há como vencer. Scizor poderia se teletransportar e dar um soco forte dentro dele. Esse movimento do Scizor cobre cerca de 20 metros de diâmetro. Dentro do domínio, aumenta a velocidade e o poder do Scizor. O domínio também coloca muita pressão no desafiante. Então, você notou a diferença entre os dois Pokémon? Sim, esse seu movimento foi rápido, disse Axel. Esse domínio do inseto foi muito rápido comparado ao corte aéreo do Pidgeot. Isso foi feito quase instantaneamente. Correto novamente. Uau, você acertou 2 em 2. Se o Pokémon elemental pudesse usar o poder elemental, os Pokémon pseudo-rei têm domínio sobre esse poder. Não é apenas na velocidade do movimento, mas também no poder. Você também pode ver isso. Scizor não fica muito cansado depois de usar esse movimento. É claro que com o aumento de classificação, suas estatísticas corporais também aumentam. Agora para o próximo Pokémon classificado, preciso pedir sua permissão, disse Adam. Por que isso? Perguntou Axel confuso. Veja, a próxima classificação é Pokémon de classificação rei. O nome rei não é dado levianamente. A maioria deles são praticamente os reis de sua floresta. Mas o que o separa da última classificação é a pressão. A pressão que isso causa em Mitch poderia literalmente matar uma pessoa normal que não tem boa força mental. Então você quer continuar ou não? Disse Adam.
Axel era um jovem corajoso, mas não tão corajoso a ponto de arriscar a vida. Se o próximo Pokémon pudesse matá-lo, ele não queria ver e sabia que não tinha boa força mental. Mas hoje, neste momento, algo despertou dentro dele. Ele queria enfrentar o desafio. Como ele poderia ter medo de ver tais Pokémon quando queria ser o mestre Pokémon? Se ele quisesse ser o mestre Pokémon, ele teria que lutar com Pokémon classificados como campeão e até mesmo com classificação mestre, e agora ele queria desistir de apenas ver a classificação rei? Não, ele teve que enfrentar isso. Eu quero continuar. Ele disse pensando muito sobre isso. Haha, você é um rapaz determinado. Ok então, saia meu amigo. Era um Pokémon grande, bípede dinossauro, com uma pele verde semelhante a uma armadura cobrindo seu corpo. Tinha 2 pares de dentes pontiagudos, um na mandíbula superior e outro na inferior. Vários espinhos de tamanhos variados se projetam da parte de trás da cabeça, pescoço e ombros. Ambos os lados do peito, o centro das costas e os joelhos têm 2 orifícios triangulares. Há uma mancha cinza de escamas em forma de diamante cobrindo sua barriga e uma menor nas costas. Tinha 3 garras nos pés e nas mãos. Um anel de espinhos envolve a ponta da cauda. O Pokémon era Tiranitar. Roar! Anunciou sua presença. O ambiente imediatamente começou a mudar. Ficou um pouco escuro, não como um sol poente, mas literalmente escuro. Rochas pontiagudas começaram a emergir do solo e uma forte tempestade emergiu. Axel mal conseguia abrir os olhos. Ele não sabia por quê, mas imediatamente ficou nervoso. A pressão que o Pokémon descarregava era enorme em comparação com Scizor, mas ele sabia que sua vida não estava em perigo. Então ele percebeu que mesmo que sua força mental fosse menor, sua vida não estaria em perigo. Droga! Adam me enganou. Axel gritou em sua mente. Depois de algum tempo a tempestade de areia desapareceu. Hahaha. Garoto, você é corajoso. Poucas pessoas arriscariam suas vidas como você. Então, você me enganou. Axel perguntou com uma voz furiosa. Sim e não. Eu estava certo quando disse que a pressão emitida por um Pokémon de classificação rei poderia matá-lo. E ainda mataria. Mas quando vim aqui para ensinar hoje, disse a Eve para controlar sua aura. Mas lembre-se de classificação rei Pokémon não é algo para se brincar. Se você não estiver pronto, você deve correr imediatamente. Adam, esse é o garoto que você estava me dizendo para conhecer? Bem, ele parece estúpido como você, haha. Calha a boca, Eve. Quantas vezes eu já disse para você não me desrespeitar na frente dos alunos? Gritou Adam. Urrim, aquele Pokémon poderia falar, disse Axel. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.